começa em 2003 apresentando Chi-won, uma aluna super fofa do ensino fundamental que se encontra com seu pai, Jung-jae, após a escola. Enquanto caminham, a pequena expressa o desejo de ter um irmãozinho para brincar, já que o pai está sempre ocupado com o restaurante. Jung-jae tenta explicar que, como é viúvo, teria que se casar de novo para isso acontecer. Nesse meio tempo, uma nova família chega no bairro e Chi-won fica toda empolgada ao conhecer Sang-ha, achando que poderia ser seu novo amigo. Mas a alegria dura pouco, pois a mãe de Sang-ha age de forma grosseira, deixando um clima estranho. Mais tarde, descobrimos durante uma briga que a família de Sang-ha está tentando recomeçar a vida depois de perder uma filha em um acidente doméstico. A mãe culpa o filho mais velho pela tragédia, já que eles estavam sozinhos em casa no momento. Os vizinhos acabam chamando a polícia por conta da confusão. Depois da briga, Tae-hyo tenta consolar seu filho, explicando que a mãe não está com raiva dele, mas sim sofrendo pelo luto da filha. No dia seguinte, uma mulher chega ao bairro com seu filho Hye-jun para um encontro às cegas com Jung-jae, o que deixa Chi-won irritadíssima, até porque a pequena só quer um irmãozinho e não uma madrasta. No caminho de volta à escola, Chi-won vê Sang-ha sendo maltratado pelos colegas, e ela e Hye-jun resolvem defendê-lo, e isso acaba virando uma briga de crianças no bairro. Depois da confusão, Jung-jae leva os três para almoçarem juntos, o que acaba sendo uma ótima oportunidade para as crianças começarem a se tornar amigos. Mas a paz dura pouco quando a mãe de Hye-jun decide deixá-lo com a tia por um tempo para resolver alguns problemas pessoais. Jung-jae, com pena de Hye-jun, decide levá-lo para morar com ele até a mãe voltar. Com o tempo, todos começam a se aproximar, mas Chi-won fica morrendo de ciúmes do pai. No dia seguinte, a mãe de Sang-ha resolve abandonar o marido e o filho, o que faz a vida dessas três crianças se entrelaçar pelas tragédias que enfrentam, pois Chi-won perdeu a mãe, Hye-jun foi deixado pelos pais e Sang-ha perdeu a irmã e foi abandonado pela mãe. Mesmo com tanta coisa ruim, essas crianças conseguem encontrar alegria e conforto na amizade. A série avança para 2013, com Chi-won, Sang-ha e Hye-jun agora adolescentes. Eles, junto com Tae e Jung-jae, compartilham uma refeição como a família que se tornaram ao longo do tempo. No caminho para a aula, Chi-won conta como acabou virando o cupido dos garotos desde a época em que entrou na escola, quando as garotas ficavam entregando presentes para eles. Hye-jun sugere que ela deveria revidar, mas Sang-ha entra no meio, aconselhando Chi-won a falar com o professor caso alguma das garotas a incomode em vez de procurar confusão. Na escola, Hye-jun está treinando para os testes de basquete, quando percebe que está sendo fotografado por um homem estranho. Ele corre atrás do cara, que foge e acaba deixando sua câmera para trás. No treino seguinte, um homem misterioso aparece na escola e revela ser pai biológico de Hye-jun, deixando todos de boca aberta. O homem diz que não sabia da existência de Hye-jun, mas ele, desconfiado, pergunta como é que o pai só descobriu depois de 19 anos. Sem saber o que dizer, o homem finge receber uma ligação urgente e vai embora, mas deixa seu cartão e pede para Hye-jun encontrá-lo outra vez. Mais tarde, durante o jantar, Sang-ha percebe que Hye-jun está pensativo. Depois da refeição, eles conversam e Hye-jun conta tudo o que aconteceu. Ele admite que, em parte, ficou feliz por saber que tem um pai, mas Sang-ha questiona por que o homem só apareceu agora e sugere que a tia de Hye-jun talvez saiba de alguma coisa. Sem perder tempo, os dois vão visitar a tia de Hye-jun para esclarecer as dúvidas. Logo no início da conversa, ela revela que o pai biológico sempre soube da existência dele, mas abandonou a sua mãe durante a gravidez e se casou com outra mulher. Hye-jun fica decepcionado e Sang-ha, ouvindo tudo, sente pena dele. Eles decidem confrontar o pai biológico de Hye-jun para entender o motivo de sua volta. Depois de muita conversa, o homem admite que voltou porque não conseguiu ter outros filhos e que precisaria de um herdeiro para os seus bens. Triste com o motivo egoísta, Hye-jun diz que não quer saber do dinheiro e que depois de ter sido abandonado, o pai não tem mais espaço em sua vida. Como última tentativa, o homem vai até o restaurante de Jung-jae e descaradamente oferece dinheiro para que ele deixe Hye-jun ir com ele aos Estados Unidos.
Jung-jae, irritado com a proposta, manda o homem ir embora e o avisa para nunca mais voltar, já que nunca se importou com o filho antes. Indignado, Jung-jae conta tudo a Hae-jun e pergunta por que ele não mencionou nada. Hae-jun explica que tinha medo de ser mandado embora, já que Jung-jae só o acolheu enquanto sua mãe estivesse ausente. Emocionado, Jung-jae chora e diz que quer que Hae-jun fique com ele por muito tempo, já que o considerava como filho. Depois de um dia difícil, Hae-jun se reúne com Tae-won e Sun-ha, que o consolam. No meio da conversa, Tae-won aproveita para contar que recebeu sua primeira carta de amor na escola. Hae-jun acha engraçado, mas Sun-ha fica um pouco enciumado quando ela menciona que em breve pode começar a namorar alguém da classe. Na escola, Dao, amiga de Tae-won, revela que descobriu quem escreveu a carta de amor, e logo depois elas esbarram no garoto, que aproveita para convidar Tae-won para sair. Enquanto Dao e Hae-jun observam de longe, Sun-ha tenta disfarçar os ciúmes ao ver Tae-won conversando com outro garoto. Durante o encontro, Tae-won percebe que o garoto é muito exigente e crítico, mas o encanto acaba de vez quando ele faz um comentário insensível sobre ela ser tão alegre, apesar de, segundo ele, não ter sido criada com uma boa base familiar. Ofendida, Tae-won responde que tem 2 irmãos mais velhos e 2 pais, e deixa claro que não quer mais contato com ele. Mais tarde, Jung-hee, mãe de Sun-ha, aparece de surpresa na escola e pede para conversar com ele. Relutante, Sun-ha concorda. Durante a conversa, Jung-hee tenta justificar o motivo de ter abandonado ele e seu pai, mas Sun-ha se mantém frio e distante. A conversa esquenta quando sua mãe diz que está disposta a perdoá-lo pela tragédia que aconteceu com sua irmã. Sun-ha fica abalado e sai triste, percebendo que ela ainda o culpa pelo acidente. No caminho de volta para casa, Tae-won tenta acalmar Sun-ha, que atravessa a rua distraído. Preocupada, ela o puxa de volta e ele a convida para comer algo, tentando desviar a atenção. Enquanto isso, Tae-oh se encontra com sua ex-esposa e a conversa sobre o passado e o futuro de Sun-ha fica tensa. Tae-oh pede para que ela fique longe do filho, já que nunca se importou com ele. Mais tarde, durante o jantar, uma discussão surge entre os meninos. Hae-jun fica incomodado por Sun-ha não querer ver sua mãe. Sun-ha responde que Hae-jun não deveria ter ciúme, já que sua mãe não voltou para buscá-lo, e ressalta que a situação é diferente, pois sua mãe o culpa por algo que ele não fez. O confronto deixa claro que ambos carregam profundas feridas relacionadas ao abandono das mães. No dia seguinte, a mãe de Sun-ha aparece no restaurante de Jung-jae com sua filha caçula, fruto do seu novo casamento. Ao ver a mãe, Sun-ha pede para Tae-won levar a criança para fora e a confronta, pedindo para não interferir mais em sua vida. Do lado de fora, Hae-jun observa a interação entre Sun-ha e a mãe e sente uma pontada de inveja, já que ele ainda esperava que a sua própria mãe voltasse. Após a conversa, Sun-ha sai do restaurante e Hae-jun tenta convencê-lo a fazer as pazes com a mãe, já que todos ali eram apenas adolescentes deixados para trás. Frustrado, Sun-ha o empurra, dizendo que ambos foram abandonados e que deveriam aceitar isso. Hae-jun, ofendido, dá um soco nele, e Sun-ha, ferido, responde que a situação é complicada demais para Hae-jun entender, já que todos ali eram apenas adolescentes que foram deixados para trás. Após uma discussão entre os dois, o clima no jantar fica pesado e ambos acabam levantando da mesa sem terminar a refeição. Uma semana depois, Tae-won comenta com Dao sobre o ambiente tenso em casa por conta da briga entre os meninos. Tae-won sugere um passeio de bicicleta, achando que isso poderia ajudar a resolver as coisas e dar uma chance para eles fazerem as pazes. No começo, os dois recusam a ideia, mas Tae-won insiste e Dao se junta ao plano para reforçar a amizade do grupo. Durante o passeio, Hae-jun e Sun-ha acabam discutindo novamente, deixando Tae-won frustrada. Cansada de tentar reconciliá-los, ela desiste, mas como estava se sentindo mal há alguns dias, no meio do caminho ela acaba desmaiando e Dao a socorre. Assim que eles sabem da notícia, corre para ajudar Tae-won, mas um mal-entendido faz com que eles pensem que outros meninos a machucaram. A confusão vira briga e todos acabam na delegacia.
Tayo recebe uma ligação da polícia e vai até lá para resolver a situação. Após o tumulto, os meninos levam Chi-Wan para o quarto e fingem fazer as pazes na frente dela. Mas, ao saírem, eles voltam a discutir e decidem manter as aparências só para tranquilizá-la. No dia seguinte, Sun-ha e Chi-Wan vão ao shopping comprar um presente de aniversário para Hae-jun. Lá, eles encontram a irmã mais nova de Sun-ha, que ao correr para vê-lo, acaba se machucando. Ele tenta ajudar, mas a mãe aparece e critica Sun-ha, dizendo que ele sempre causa acidentes onde chega, o que acaba irritando Chi-Wan, que o defende. Na volta para casa, Chi-Wan para ouvir um cantor de rua e Sun-ha a observa com carinho, lembrando de como ela sempre esteve ao seu lado e o defendeu desde a infância. Finalmente, o aniversário de Hae-jun chega e todos se reúnem para celebrar. No meio da festa, a tia de Hae-jun comenta que ele deveria ir para os Estados Unidos com o pai, já que passou tanto tempo na casa de Jung-jae, insinuando que ele devia gratidão ao pai adotivo. O comentário deixa todos desconfortáveis e Jung-jae, depois de beber um pouco demais, acaba desabafando sobre o quanto Hae-jun é dedicado e que ele não precisa agradá-lo, pois é amado como um filho. A tia se desculpa pela situação e a noite termina de forma amarga. Antes de dormir, Hae-jun vai até o terraço onde encontra Chi-Wan e Sun-ha. Aproveitando a oportunidade, ele se desculpa com Sun-ha e os dois finalmente fazem as pazes. Na manhã seguinte, a mãe de Hae-jun aparece no restaurante de Jung-jae após 10 anos sem dar notícias. Ela faz questão de pagar Jung-jae pelo tempo que cuidou de Hae-jun e, sem querer vê-lo, vai embora deixando ele desapontado e triste. Enquanto isso, no terraço, Sun-ha recebe uma ligação dizendo que sua irmã caçula se perdeu ao tentar ir atrás dele sem avisar a mãe. Imediatamente, ele e Chi-Wan saem para procurá-la, mas Tayo a encontra e a leva para o restaurante de Jung-jae. Sun-ha repreende a irmã por ter saído de casa sem permissão, e nesse momento a mãe dele chega e discute com a menina, culpando Sun-ha pelo ocorrido. Tayo intervém em defesa do filho, mas Sun-ha, cansado da situação, pede à mãe que pare de insistir em consertar a relação entre eles. No dia seguinte, Hae-jun vai visitar a tia, que acabou de dar à luz, e durante a visita, a enfermeira comenta que sua mãe esteve ali recentemente. Ele fica chocado ao saber que ela voltou e mesmo assim escolheu não vê-lo. Mais tarde, Chi-Wan caminha ao lado de Sun-ha, que segura sua mão. Eles conversam sobre como Hae-jun ainda não percebeu que Dao gosta dele, mas Sun-ha dá uma alfinetada nela dizendo que não é só Hae-jun que não percebe os sentimentos dos outros. Nesse momento, Chi-Wan escorrega e cai sobre Sun-ha, que fica visivelmente mexido com o coração acelerado. Após um momento tenso entre Chi-Wan e Sun-ha, os dois voltam para casa e encontram Hae-jun pensativo. Ele acaba contando que sua mãe esteve na cidade e não quis vê-lo, deixando Chi-Wan e Sun-ha tristes por ele. Mesmo com dificuldades, chega o dia do vestibular e os meninos se preparam empolgados com o futuro. Após a prova, Chi-Wan organiza um lanche no terraço para comemorar e convida Dao. Ela tenta criar um momento a sós entre Dao e Hae-jun para ajudá-los a se aproximarem e acaba chamando Sun-ha, mas sem perceber o que ele sente por ela, Chi-Wan o deixa desconfortável e com o coração na mão enquanto ficam sozinhos. No dia seguinte, Hae-jun se prepara para o torneio de basquete junto com seu time. Chi-Wan e Sun-ha vão torcer por ele e até o pai biológico de Hae-jun aparece para assistir o jogo. Hae-jun joga bem e o time vence, chamando a atenção do pai, que depois do jogo vai até o restaurante de Jung-jae para oferecer uma bolsa de estudos em uma faculdade de basquete nos Estados Unidos, apostando no talento do filho. Jung-jae recusa a oferta, mas fica triste por não poder bancar uma faculdade de alto nível para Hae-jun. Mesmo assim, o pai insiste e aborda o filho diretamente, propondo levá-lo para jogar nas grandes ligas dos Estados Unidos. Hae-jun recusa, mas o pai, tentando intimidá-lo, o lembra que tem poder e dinheiro e ameaça fechar o restaurante de Jung-jae se ele não aceitar a proposta. Irritado, Hae-jun vai embora, mas volta para casa triste e pensativo. Naquela noite no terraço,
Sun-ha recebe um telefonema informando que sua mãe sofreu um acidente gravíssimo ao voltar para Seul. Ele e Tae-yo vão imediatamente ao hospital para entender o que aconteceu. Chegando lá, Sun-ha e Tae-yo recebem a notícia de que o atual marido de sua mãe não resistiu ao acidente e que, devido à gravidade das lesões, ela não conseguirá mais andar. Sun-ha fica arrasado, mas se esforça para se manter firme e cuidar da irmã caçula enquanto a mãe permanece desacordada. Ele conversa com Tae-yo sobre a possibilidade de ficar alguns dias em Seul para cuidar da sua irmã e, embora relutante, o pai aceita. Quando sua mãe desperta do coma e descobre que perdeu os movimentos da perna, ela tenta tirar a própria vida 2 vezes, o que deixa Sun-ha ainda mais preocupado. E apesar das mágoas que guarda, ele considera ir morar em Seul para apoiá-la. Enquanto isso, Hae-jun nota que Jung-jae tem fechado o restaurante cada vez mais tarde e pergunta o motivo. Jung-jae confessa que está se esforçando para juntar dinheiro e poder mandá-lo para uma faculdade de qualidade. Ao ouvir isso, Hae-jun fica comovido e percebe o sacrifício que Jung-jae está fazendo. Temendo que seu pai biológico possa prejudicar o restaurante, Hae-jun começa a pensar que talvez aceitar a proposta de ir para os Estados Unidos seja a melhor opção para proteger Jung-jae. No dia seguinte, Sun-ha retorna para casa e é recebido por Tae-won, que estava morrendo de saudade dele. Durante o almoço, Sun-ha tenta anunciar sua decisão de se mudar para Seul, mas percebe que Hae-jun também parece abatido. Eles sobem para o terraço e conversam, mas sem saber, acabam revelando juntos que ambos estão planejando ir embora. Os dois começam a discutir, alegando que não podem abandonar seus pais e Tae-won ao mesmo tempo, mas ela acaba ouvindo a conversa e fica sem reação ao perceber que a família que ela sempre sonhou em manter por perto está aos poucos se desfazendo. Após descobrir que os meninos vão embora, Tae-won fica profundamente abalada e no dia seguinte decide não tomar café da manhã. Na escola, pela primeira vez, ela admite para si mesma que os 3 nunca foram realmente uma família e resolve seguir seu caminho sozinha. Sun-ha, preocupado, tenta animá-la e corre para encontrá-la em um café. Lá, ele promete que voltará em breve, mas Tae-won chora tanto que não há nada que a console naquele momento. No dia seguinte, sem que Tae-won os procure, os dois partem. Ela, consumida pelo arrependimento, chora na mesa, lamentando não se despedir deles. Os anos se passam. No início, as videochamadas entre eles se tornam raras até virarem mensagens esporádicas. Um dia, Hae-jun simplesmente desaparece sem explicações. Sun-ha todos os anos pede desculpa por não conseguir estar presente no aniversário de Tae-won. E cansada das desculpas deles e de esperar, ela decide se afastar para evitar a dor da saudade. A série avança para 2023 e agora Tae-won é dona de uma confeitaria super charmosa. Dao, sua melhor amiga e agora advogada, liga para avisar sobre uma figura suspeita rondando a cafeteria. Logo, Tae-won se encontra em um confronto com um estranho encapuzado que se recusa a revelar sua identidade. A confusão só aumenta quando Jung-jae e Tae-yo acabam na delegacia, onde finalmente descobrem que o misterioso desconhecido era Hae-jun tentando surpreender Tae-won no dia do seu aniversário. A tensão aumenta quando Sun-ha aparece de surpresa ao saber do ocorrido, totalmente preocupado com ela. Para a alegria dos pais e surpresa de Tae-won, os 2 rapazes estão de volta após 10 anos. Porém, em vez de comemorar, ela permanece magoada, incapaz de esconder o ressentimento pela longa ausência deles. De volta à antiga casa, Hae-jun e Sun-ha são tomados pela nostalgia ao encontrar seus quartos exatamente como deixaram. Durante o jantar em família, Sun-ha finalmente anuncia que ele e Hae-jun voltaram para ficar e não irão embora novamente. Os pais ficam radiantes, mas Tae-won, ainda ferida, questiona a decisão deles. E em um tom firme, ela decide deixar claro que após 10 anos, eles não têm o direito de simplesmente retornar como se nada tivesse acontecido. De volta ao apartamento que divide com Dao, ela desabafa sobre a chegada inesperada dos meninos. No dia seguinte, ao saírem juntas, Tae-won e Dao têm uma nova surpresa, pois seus novos vizinhos são Hae-jun e Sun-ha. Fica claro que eles alugaram um apartamento ao lado de propósito, apenas
dias para ficar mais perto de Taewon. Sang-ha começa em seu novo emprego como médico num hospital próximo. Lá ele reencontra alguns colegas de escola que seguiram o mesmo caminho profissional. Enquanto isso, Haejun procura um lugar na cidade para abrir um novo restaurante para Junji. No dia do aniversário de Taewon, a família se reúne para o café da manhã e quando ela finalmente chega, senta-se em silêncio, dando sinais de que talvez esteja começando a aceitar a presença dos meninos novamente. Após o café, Taewon confronta Haejun por ter cortado o contato por tanto tempo. Sem saber o que responder, ele é defendido por Sang-ha, que fala sobre a lesão que Haejun sofreu na perna há anos atrás. Haejun, que manteve isso em segredo, deixa Junji profundamente emocionado e culpado por tê-lo deixado partir. Mais tarde, Taewon questiona Sang-ha sobre sua ausência durante todos esses anos, e relutante, ele confessa que tentou voltar por várias vezes, mas para não magoar Taewon, prefere omitir os detalhes e mente dizendo que estava apenas ocupado. Enquanto isso, Haejun e Junji têm um momento de reconciliação e o pai o abraça tentando suprir a saudade acumulada por anos. À noite, Taewon, Dao e os meninos planejam comemorar o aniversário dela discretamente, mas seus antigos colegas de escola aparecem de surpresa após Haejun deixar escapar detalhes sobre a comemoração. Sang-ha não chega a tempo, no entanto, ele deixa um presente pendurado na maçaneta de Taewon. No dia seguinte, ela manda uma mensagem agradecendo o presente, mas recusa o convite de Sang-ha para se encontrarem. Logo, ele descobre que Taewon tem um encontro marcado naquela noite e isso o deixa inquieto. Assim que termina o trabalho, Sang-ha vai direto para a confeitaria, mas não encontra Taewon. Felizmente, ela volta ao local para buscar o celular que esqueceu. E nesse momento, após 10 anos de espera, Sang-ha finalmente confessa seus sentimentos por Taewon e pede para ela não ir ao encontro. Taewon tenta fingir que a confissão de Sang-ha não a abalou, mas fica tão distraída pelo ocorrido que esquece completamente do seu encontro e decide voltar para casa. Ainda confusa com a confissão de Sang-ha, Taewon age de forma indiferente durante a refeição. Depois de comerem, Taewon decide conversar com Sang-ha e deixa claro que pretende esquecer sua confissão. Porém, ele insiste dizendo que quer uma chance de começar algo novo sem o peso do passado. Na manhã seguinte, Junji faz exames de rotina enquanto Sang-ha cuida de uma dor no pulso de Taewon. Durante o atendimento, ela sente um frio na barriga ao perceber como Sang-ha cuida dela com atenção e carinho. No caminho de volta para casa, Junji encontra a mãe de Haejun. E após conversarem, ela revela o motivo de nunca ter voltado para ver o filho, já que há anos atrás foi presa por acidentalmente tirar a vida de alguém. E com vergonha de Haejun, preferiu se afastar e deixar as coisas como estavam. Surpreso, Junji a aconselha a tentar se reconectar com Haejun, dizendo que ele merece saber a verdade. Mais tarde, Taewon se encontra com Sang-ha novamente e dessa vez ela tenta colocar um ponto final na situação, afirmando que eles não podem ser mais do que irmãos. Sang-ha respeita sua decisão, mas na volta para casa começa a chover, forçando os dois a buscarem um abrigo em um túnel. No silêncio do momento, Sang-ha se aproxima e a beija, e Taewon acaba cedendo e se entregando aos sentimentos que há muito tempo tentava ignorar. Sang-ha volta para casa nas nuvens por finalmente conquistar Taewon, a garota que sempre esteve em seus sonhos. Já ela, embora feliz, pede para que o relacionamento fique em segredo até que se sinta pronta para contar aos pais e a Haejun. Enquanto isso, Haejun se envolve em uma cena digna de novela. Ao saber que Dao estava em um encontro às cegas, ele aparece e finge ser seu namorado, espantando o pretendente. Dao, agradecida por ter se livrado de um homem desagradável, sente o coração bater mais forte por Haejun, embora tente esconder isso. No caminho de volta, o corretor de imóveis informa a Haejun que a propriedade que ele queria havia sido vendida, e Dao sugere que ele converse diretamente com Junji para entender melhor o que ele realmente deseja antes de tomar qualquer decisão. Haejun decide falar com o pai, mostrando o saldo que economizou ao longo dos anos. No entanto, Junji se irrita ao descobrir que Haejun trabalhou como modelo, garçom e até lavou alguns pratos para juntar aquele dinheiro. Dizendo que o filho nunca deveria ter se sentido na obrigação de reembolsá-lo pela criação, a discussão faz com que os dois se afastem momentaneamente. Enquanto isso, Sang-ha, após ter ficado na chuva ao beijar Taewon, pega um resfriado forte.
Preocupada, ela vai ao apartamento dele e o encontra com febre alta. Choo-won cuida dele durante a noite, garantindo que Sun-ha descanse e se hidrate. Na manhã seguinte, já recuperado, ele aproveita o momento para tomar café da manhã com ela, o que fortalece mais ainda o namoro dos dois. Enquanto isso, os pais de Sun-ha se encontram e, para a surpresa dele, a mãe deixa claro que pretende trazer o filho de volta para casa independente de sua vontade, fazendo Tae-oh ficar irritado e ir embora. No restaurante, Jung-jae encontra algumas fotos de Hae-jun como modelo na internet. E, em vez de ficar bravo, ele sente orgulho do filho. Quando Hae-jun aparece para se desculpar pela briga, fica emocionado ao ver as fotos decorando o restaurante, com Jung-jae finalmente reconhecendo os esforços e dedicação dele. No mesmo dia, a tia de Hae-jun envia a localização do salão de beleza onde sua mãe trabalha. Após anos de distância, ele decide vê-la, mas apenas de longe, sem coragem para se aproximar. Mais tarde, enquanto Choo-won e Sun-ha se preparam para sair, encontram Hae-jun abatido na entrada do apartamento. Ele revela que descobriu onde sua mãe está, mas que só conseguiu observá-la de longe. Ao saber disso, Choo-won e Sun-ha decidem ajudá-lo. Os dois vão até o salão, onde encontram Jung-jae já no local tentando convencer a mãe de Hae-jun a ver o filho. Choo-won intervém confrontando a mulher sobre as consequências de suas escolhas na vida de Hae-jun. Com lágrima nos olhos, a mãe se ajoelha dizendo que só queria que ele tivesse uma vida normal, sem carregar a vergonha do passado dela. Ao mesmo tempo, a mãe de Sun-ha chega ao apartamento dele para levá-lo embora, decidida a tirá-lo da vida que construiu perto de Choo-won e Hae-jun. E esse encontro iminente ameaça virar tudo de cabeça para baixo, colocando em risco os laços formados até aqui. Depois de tentarem convencer a mãe de Hae-jun a visitá-lo, Sun-ha volta para casa e encontra sua mãe e irmã à sua espera. Mesmo diante das tentativas de manipulação da mãe, Sun-ha não cede e deixa claro que não vai voltar para casa. Mas no dia seguinte, a mãe aparece de novo, só que dessa vez em seu trabalho. Ela conversa com Sun-ha e finalmente admite que a perda da filha não foi por culpa dele, e sim dela. Mas logo depois, sua postura controladora volta à tona quando Choo-won chega. Percebendo a atitude da mãe de Sun-ha, Choo-won lembra que ela mesma o entregou aos seus cuidados, reafirmando que ele não pode mais ir embora. Ao saírem do hospital, Sun-ha abre seu coração para Choo-won, confessando o quanto a ama e como ela tem sido essencial para ele superar momentos difíceis. Mais tarde, enquanto bebem com amigos no apartamento, Hae-jun vai até a casa de Choo-won buscar algo. No entanto, é surpreendido ao vê-la prestes a beijar Sun-ha. Hae-jun fica chocada ao descobrir o relacionamento deles e, com ciúmes, explode de raiva, especialmente com Sun-ha. No dia seguinte, enquanto Hae-jun corre para esfriar a cabeça, Dao tenta alcançá-lo, mas acaba sofrendo um acidente e termina com a perna engessada. Mais tarde, Sun-ha vai buscar Choo-won no trabalho e, ao chegarem em casa, são surpreendidos por Hae-jun, que está esperando com uma lista hilária de regras sobre namoro. A situação vira uma cena cômica quando Hae-jun aceita o namoro dos dois, mas com a condição de Sun-ha respeitar ele como o irmão mais velho de Choo-won. Mas o momento descontraído dura pouco quando Hae-jun flagra sua mãe conversando com um advogado. Ele tenta sair discretamente, mas ela o chama e os dois têm um confronto carregado de emoções. Pela primeira vez, Hae-jun coloca para fora seus sentimentos de abandono, e chorando, ele vai embora antes que ela consiga explicar por que nunca voltou para buscá-lo. A notícia desse encontro se espalha rapidamente, mas ninguém consegue encontrar Hae-jun. E aflito, Hae-jun pede conselhos a Dao, que sugere perguntar à mãe o que realmente aconteceu. Seguindo o conselho, Hae-jun finalmente confronta a mãe e ela revela que passou 6 meses na prisão, mas ao vê-lo feliz, decidiu não voltar por vergonha do seu histórico criminal. No meio da conversa, Jung-jae aparece e presencia o momento em que Hae-jun finalmente libera toda a dor que carregava por anos. Ao descobrir que a mãe não voltou por vergonha, acreditando que isso era melhor para ele,
Hejun se sente ainda mais confuso e machucado. Mais tarde, todos se reúnem para jantar em família, incluindo a mãe de Hejun, trazendo um clima mais leve e reconfortante. À noite, Hejun decide passar um tempo com sua mãe enquanto Sang-ha e Tae-won ficam sozinhos em casa. Nervosos e sem saber como agir, eles tentam lidar com a situação pela primeira vez. Na manhã seguinte, Hejun acompanha Dawn na fisioterapia, mas no caminho de volta ela faz uma confissão pública em um ponto de ônibus, dizendo que sempre foi apaixonada por ele. Hejun fica sem palavras e Dawn, envergonhada, sai correndo. Mais tarde, ele deixa remédios para ela na casa de Tae-won, mas Dawn acaba achando que fez papel de tola. Na manhã seguinte, Hejun, Sang-ha e Tae-won saem para visitar os pais. E durante o trajeto, Sang-ha fica apreensivo sobre como pedir o apoio deles para o seu relacionamento com Tae-won. Ao chegarem, os dois finalmente criam coragem e revelam que estão juntos. Tae-won fica radiante com a notícia do relacionamento, mas Jung-jae não esconde sua oposição, declarando que Sang-ha não é uma boa opção para ela. Incomodado com a postura de Jung-jae, Tae-won o confronta para entender o motivo por trás da desaprovação. Jung-jae explica que, embora Sang-ha não seja seu filho biológico, ele sempre o viu como parte da família, e teme que um relacionamento entre ele e Tae-won possa acabar afastando os dois caso algo dê errado no futuro. Tae-won tenta argumentar dizendo que Sang-ha é a melhor escolha para Tae-won, mas Jung-jae, enciumado e inseguro, mantém sua posição e vai embora visivelmente abalado. Enquanto isso, Hejun encontra Dawn e, de forma fria e direta, diz para ela esquecer qualquer sentimento romântico que tenha por ele, deixando claro que a vê apenas como amiga de sua irmã e nada mais. Dawn fica profundamente magoada com a rejeição, enquanto Hejun, apesar de manter a postura firme, parece pensativo e arrependido pelo que disse. Mais tarde, a mãe de Hejun vai visitar Jung-jae, mas tropeça e cai em seus braços. Surpreso, Jung-jae, que sempre foi apaixonado por ela, fica sem jeito, mas logo se recompõe. Os dois acabam passando a tarde juntos, tomando chá e pondo papo em dia. No dia seguinte, Hejun se encontra com um velho amigo do ensino médio e revela que planeja se tornar professor de basquete. O amigo fica feliz pela decisão, mas a conversa muda quando ele menciona Dawn, pois acaba revelando que ela sempre foi apaixonada por ele e que nunca foi morar com a mãe esperando que Hejun voltasse para a cidade. A revelação deixa Hejun desconfortável e pensativo sobre sua atitude com ela. Ao anoitecer, a mãe de Sang-ha faz uma visita surpresa a Tae-won. Durante a conversa, ela diz que o que Tae-won sente por Sang-ha não é amor, mas apego, resultado da convivência desde a infância. Ela também declara que não aprova o relacionamento e vai embora, deixando Tae-won triste e cheia de dúvidas. Ao saber do ocorrido, Sang-ha vai até a sua mãe para resolver as mágoas do passado de uma vez por todas. Ele confessa que ama Tae-won de verdade e também fala sobre a falta que sente de sua irmã mais nova. A mãe, relutante, se tranca no quarto e chora, mas Sang-ha, insistente, implora para que ela deixe as mágoas de lado e tente ser feliz novamente. Tentando recomeçar sem o peso do passado, a mãe de Sang-ha desaba em lágrimas, mas ele sente que pela primeira vez há uma esperança de reconstruir a relação deles. Enquanto isso, Tae-won busca conselhos com seu pai sobre o relacionamento com Sang-ha. Jung-jae continua dizendo que não aprova o namoro, mas Tae-won desabafa dizendo o quanto ama Sang-ha e que não imaginava sua vida sem ele. Suas palavras fazem o pai refletir sobre os sentimentos reais da filha. Na manhã seguinte, Tae-won encontra Sang-ha e abre o seu coração dizendo o quanto o ama de verdade. Aliviado e emocionado, Sang-ha retribui demonstrando todo o amor que sente por ela e os dois se beijam carinhosamente. Mais tarde, Sang-ha vai até o restaurante de Jung-jae decidido a conquistar o seu apoio. E após uma longa e sincera conversa, Jung-jae finalmente aprova o namoro dele com Tae-won. E Sang-ha, aliviado e radiante, celebra o momento. Enquanto isso, Hejun aproveita todos os dias ao lado de sua mãe, fortalecendo os laços que pareciam perdidos. Mais tarde, ele encontra Tae-won na confeitaria e juntos começam a bolar um plano para juntar a mãe de Hejun com Jung-jae. Porém, a felicidade de Hejun é interrompida quando ele vê Dawn em um encontro às cegas com outro homem na tentativa de seguir em frente após a sua rejeição. Incomodado e tomado pelos ciúmes, Hejun interrompe o encontro sem pensar duas vezes. Enfim, ele se declara para Dawn e a pede em namoro, e Dawn, super feliz, aceita o pedido. No dia seguinte, Tae-won visita a mãe de Hejun para incentivá-la a dar uma chance para Jung-jae, confessando
reforçando que ele a ama há muito tempo. Motivada por Chuan, a mãe de Hye-jun decide visitar Jung-jae e durante a conversa ela se declara admitindo seus próprios sentimentos. E Jung-jae, pego de surpresa, fica emocionado, mas promete que a partir daquele momento estará ao seu lado todos os dias. Parece que finalmente todos encontraram os seus finais felizes. Taeyo descobre sua paixão pela música e nas horas vagas canta para aliviar o estresse e trazer alegria para aqueles ao seu redor. A mãe de Sang-ha, após muito esforço, consegue manter um bom relacionamento com o filho, deixando para trás todas as mágoas do passado. Hye-jun e Dao aproveitam cada momento juntos, fortalecendo a paixão que sentem um pelo outro. E Sang-ha e Chuan dedicam seu tempo a recuperar os momentos que perderam, celebrando cada dia como um presente. Alguns meses depois, o tão esperado casamento acontece. A mãe de Hye-jun e Jung-jae oficializam sua união em uma cerimônia íntima e cheia de emoção. Para completar, Taeyo presenteia a todos com uma serenata especial. E essa linda família se despede nos mostrando que nada é mais forte do que o carinho e respeito que eles têm, deixando no ar a certeza de que apesar dos desafios, o amor é sempre o seu maior triunfo. Se você curtiu esse resumo, deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. E se quiser ver mais histórias como essa, é só clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela. Beijos e até o próximo Coreando!